Paz e bem, sejam todos bem-vindos. Vamos prosseguindo com o nosso breve curso, a Eucaristia a partir das Sagradas Escrituras, o culto da Nova Aliança. Este vídeo tem como título A Ceia, Nova Páscoa, consumada na cruz. Bem, na última ceia, Jesus não somente retomou a história judaica da salvação. Lembramos que um dos momentos da ceia pascal fazia toda a memória da Escritura para explicar o sentido da celebração em que se retomava toda a experiência do Êxodo, da Páscoa, né? Então, Jesus ali na última ceia, ele não somente retomou, e ele não estava retomando os aspectos da experiência pascal da antiga aliança. Jesus, ele também olha para frente, para sua própria paixão, morte, e com isso ele vai ligar as suas ações sobre o pão e o vinho, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, a história da redenção, ao seu próprio êxodo, que havia de se cumprir em Jerusalém. E dessa forma, nesse culto que ali ele celebrava e que ele mandou os discípulos celebrarem, fazer isto em memória de mim, a celebração de uma nova experiência de libertação e de redenção. É isso que iremos procurar compreender neste vídeo. E assim, Jesus vai dar forma a uma nova Páscoa, uma nova celebração pascal, que é passagem deste mundo para o Pai dele mesmo. Ele passou deste mundo para o Pai, e essa experiência de que Jesus chega a uma nova terra prometida se expressa para nós em sua ressurreição, e dessa forma ele nos chama a uma nova Páscoa, a caminhar rumo a uma nova Páscoa que a gente já vai experimentando enquanto libertação do pecado para a liberdade dos filhos e filhas de Deus, numa nova experiência da qual Jesus nos chama a participar enquanto traz a nós o reino de Deus. Vamos ir meditando sobre isso que Jesus realiza e que celebramos e passamos a celebrar na Eucaristia. E a pergunta é: de que forma os eventos da paixão, morte e ressurreição de Jesus se ligam à ceia e, consequentemente, aquilo que Jesus nos mandou realizar em sua memória? Que é a questão, né? Quando Jesus diz: "Fazei isso em memória de mim", o que nós estamos fazendo? Qual é a memória que nós estamos celebrando? Não é só o fato de que Jesus pegou o pão, disse: "Isso é meu corpo", pegou o vinho, disse: "Isso é o meu sangue". O que isso significa? O que isso realiza? O que ali nós estamos de fato celebrando? Quando olhamos os evangelhos, encontramos que Jesus não terminou a última ceia. Pelo menos não a terminou no cenáculo. Nós lembramos que Jesus não tomou o quarto cálice, né, que encerrava a ceia. E essa hipótese ajuda a compreender três fatos, três coisas. O voto que que Jesus faz na última ceia de não beber vinho até a chegada do reino. Por quê? Por quê? Ao afirmar no Getsemane a sua morte como beber um cálice, como vamos ver, né? Pai, afasta de mim este cálice. Jesus está se referindo à sua morte. Por que ele se refere à sua morte como beber um cálice? E o terceiro, o ato inesperado de Jesus beber vinho no último momento antes de morrer na cruz, né? Tenho sede, né? Então deram-lhe de beber, né, do fruto da videira. E depois disso, ele diz: tudo está consumado. Então, nós vamos procurar compreender estes fatos para entender, né, que de fato, como vamos observar, a última ceia não se encerrou no cenáculo, ela vai se encerrar na cruz. Retomando o que Jesus fez na última ceia, vemos que, depois do cálice mencionado por Lucas, o segundo, o cálice da proclamação, Hagadá, Jesus explica o significado do pão ázimo, mas ao invés de se referir ao êxodo do Egito e ao cordeiro pascal do Egito, Jesus identifica o pão como seu próprio corpo e sangue, portanto, ele se faz cordeiro. Quando esse cordeiro foi sacrificado? Na cruz. Vimos no vídeo anterior que na tradição judaica se referiam ao cordeiro justamente também como corpo. Então Jesus ali está se fazendo de cordeiro. E de fato, lembramos que João Batista disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", né? E esse cordeiro tem o seu sacrifício
expresso, sobretudo, na cruz. Toda a vida de Jesus é sacrifício no sentido de que é uma entrega da sua vida. Isso fica claro e visualizado para nós de maneira mais profunda na cruz. Depois, Jesus faz algo inaudito. Ao tomar o terceiro cálice, diz que não mais beberia do fruto da videira, senão quando viesse o reino, né? Segundo Mateus 26, 27 e 30. Então Jesus não bebeu o quarto cálice, o cálice da consumação da ceia pascal. E assim, ele não só alterou a refeição pascal dos judeus, né, fazendo algo novo, e focando ali em seu corpo e seu sangue, ele também parece ter deixado a liturgia da Páscoa incompleta. Por que ele não bebeu o cálice e saiu logo após do terceiro cálice, né, dos Salmos? Ele saiu logo após, saiu logo após cantar o Salmo. A resposta parece estar nos eventos subsequentes. Porque, de fato, Jesus vai se referir a um cálice no Monte das Oliveiras. Por quê, né? Porque Jesus vai fazer isso em Mateus 26, 36, 46. Jesus vai dizer: Meu Pai, se possível, que este cálice passe de mim. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a sua vontade. Por que ele fala ainda de um cálice a ser bebido? Justamente, né, tendo presente que não foi tomado o último cálice, Jesus aqui está falando de um cálice que ainda precisa ser bebido. Também João vai dizer, né, Jesus diz, né, a Pedro: Enfia tua espada na bainha, não hei de beber eu o cálice que o Pai me deu? E ele se refere de novo à sua morte como um cálice. Por que Jesus se refere à sua morte por meio de um cálice? A qual cálice ele está se referindo? Jesus está rezando ao Pai sobre o quarto cálice, o cálice final da liturgia da Páscoa, pois ela ainda não havia acabado. Diz Lenny Craig, que é um apologista protestante, não é nem católico, mas ele diz: o cálice do qual Jesus se absteve era o quarto, que ordinariamente concluía a comunhão da Páscoa. Jesus havia usado o terceiro cálice, associado com a promessa de redenção, para se referir à sua morte expiatória em nome da comunidade eleita. O cálice que ele recusou era o cálice da consumação. Isso está no livro As Raízes Judaicas da Eucaristia, que dá base para muito deste curso que nós estamos aqui desenvolvendo, né, na página 173. Mas podemos nos perguntar: Jesus então jamais terminou a sua ceia pascal? Bem, ele não bebeu o cálice final, o quarto cálice, estando a caminho da cruz, porque diz o Evangelho que enquanto Jesus estava a caminho da cruz, foi-lhe oferecido o vinho. Mas Jesus não quis. Isso está em Marcos, capítulo 15, versículo 23. E era um costume: quando alguém é levado à execução, a ele é dado um cálice de vinho contendo um grão de olíbano para entorpecer seus sentidos, pois está escrito: No entanto, dai bebida inebriante ao moribundo e vinho aos amargurados. Então era um costume oferecer vinho àqueles que que padeceriam na cruz. Jesus, no entanto, no fim, bebeu do fruto da videira. Diz lá Mateus 26, 48 e Marcos 14, 36. Pegou uma esponja, a encheu com vinho azedo e a colocou em uma vara e deu a ele para beber. João 19, 20 e 30 diz: Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre, que é vinho, fruto da videira também. Os soldados encheram de vinagre uma esponja, fixando-a numa vara de esopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregando o espírito. Tudo está consumado. Aqui que Jesus vai dizer, depois de tomar, né, do fruto da videira, ou seja, terminou a última ceia. É o cálice da consumação. A Páscoa está encerrada, a Páscoa da nova aliança. O quarto cálice pode-se entender tanto como vinho, que ele toma estando na cruz, e ao mesmo tempo como a sua própria morte, como um cálice que ele bebeu, né, consumando a ceia pascal, a Páscoa da nova aliança, né? Tudo está consumado. Mas
podemos nos perguntar, Jesus não havia dito, doravante não beberei mais desse fruto da vinha até o dia em que eu beberei de novo convosco no reino do meu Pai? No entanto, Jesus ali tomou do fruto da vinha, porque o vinagre é vinho azedo. Mas a cruz é a hora da glorificação, segundo João. Na cruz já se expressa a plenitude da glória do reino, pois Deus é amor, e a cruz é a expressão maior desse amor. Por isso a cruz é a consumação do reino que Jesus nos trouxe. A ressurreição será a expressão confirmada para nós deste mistério de amor, né? A ressurreição expressa, né, é, é, esse estabelecimento do reino em Jesus, né? Por tudo aquilo que Jesus viveu, o reino nele acontece, porque nele acontece a plenitude do amor de Deus por nós, né, e em nós. Então Jesus é a realização plena do reino que se expressa na cruz. A cruz é a chegada do reino para nós, que se expressa enquanto ressurreição naquilo que será de definitivo, mas que já é presente para nós na cruz, no amor. Por isso Jesus vai dizer tomar a cruz e segui-lo. Tomar a cruz é tomar essa maneira de amar. Então, nesse amor da cruz, o reino já chegou para nós. Depois, ele se plenificará também em nós, na medida em que também fizemos a nossa Páscoa, a nossa morte, no qual ressuscitaremos de modo definitivo com Cristo para a glória. E a ressurreição de Jesus já é a expressão final daquele que chegou à nova terra prometida, né? A glória do Pai. Então a cruz já é a consumação do reino. Por isso, ao tomar do fruto da videira, Jesus confirma: tudo está consumado. O reino é estabelecido para nós, por sua entrega de amor, e acontece para nós a redenção, porque é este amor que nos salva, que nos redime, que dá sentido pleno à nossa vida. Então nós já experimentamos o reino de Deus, ele já chegou para nós no Cristo, por toda a sua vida, por toda a sua ação, e que se expressa de modo mais pleno na cruz. Podemos indicar 3 implicações sobre como Jesus entendeu a sua morte, então. Ao prometer não beber o último cálice, Jesus estendeu a sua refeição pascal até a cruz, né, para incluir ali o seu próprio sofrimento e morte. Assim, a última ceia não era somente uma promulgação simbólica da sua morte, porque Jesus disse na última ceia: isto é o meu corpo entregue, isso é o meu sangue derramado. Isso não é simbólico. Ele estendeu a ceia até a cruz, incluindo na sua ceia pascal o seu sofrimento, a sua morte, o seu corpo entregue, o seu sangue derramado, que ele tornou presente no pão e no vinho, né? Ao rezar 3 vezes com referência ao cálice no Getsemane, Jesus revelou que entendeu sua própria morte em termos de sacrifício pascal, em termos, portanto, de um culto litúrgico, já que o cálice referia-se ao cálice da celebração pascal, e sobretudo aquele quarto cálice que não havia sido bebido. Jesus está usando uma expressão do culto, né, para referir-se à sua morte, e um culto enquanto um sacrifício celebrado como Páscoa. Ocorre que ele antecipou na ceia o sacrifício que consumou na paixão. Na ceia, o meu corpo entregue, o meu sangue derramado. Isso se consuma na cruz, onde o seu corpo foi entregue e o seu sangue de fato derramado. Bebendo o cálice no último momento da sua morte, Jesus uniu a última ceia à sua morte na cruz. Então, é como se pudéssemos dizer: a ceia e a cruz se referem a um único e grande mistério de salvação. Ele uniu a oferenda de si no pão e a oferenda de si na cruz, porque de fato, cruz e Eucaristia expressam a mesma coisa. Isto é o meu corpo que é dado, entregue por vós. Jesus entrega o seu corpo na cruz, Jesus entrega o seu corpo na Eucaristia por nós. É o mesmo mistério. Então, é como se a gente pudesse dizer que na ceia nós participamos do mistério da cruz. De qualquer forma, na última ceia, o sacrifício do qual comeram os discípulos não foi o sacrifício do Cordeiro Pascal, mas o sacrifício de Jesus. Lembra, o sacrifício era oferecido do Cordeiro, né? Era oferecido no templo. Era o sacerdote que oferecia o sacrifício no templo e se comia nas casas. Agora, os discípulos não comeram o Cordeiro oferecido no templo, comeram do próprio corpo de Jesus. E pelo sacrifício que ele realizou, que, no entanto, só se consumaria na cruz. Então, esse sacrifício realizou-se de modo definitivo no dia seguinte. Na ceia, Jesus antecipou.
Na cruz, isso se expressou e se realizou de modo, né, em que na cruz se consumou o seu sacrifício. Bem, para nós é comum entender a cruz como um sacrifício. Nós falamos da cruz como o sacrifício de Cristo, mas isso não era evidente para o judeu e nem para os discípulos de Jesus, tão somente. Ao olhar do judeu, a cruz era uma execução, era um assassinato, era a execução, né, de um homem. O sacrifício é um ato litúrgico, em forma de culto. Então a cruz de Jesus não foi um sacrifício, foi uma execução. Para ter um sacrifício é necessário um sacerdote, uma vítima, uma liturgia. Por que então os cristãos entenderam a cruz como um sacrifício, um culto litúrgico onde se celebra um ato de salvação? Por causa da última ceia. Pois todas essas coisas, sacerdote, oferenda, liturgia, estavam presentes na última ceia que antecipou a cruz. É como se, pelo mistério da última ceia, Jesus expressasse aos seus discípulos que a sua morte teria um caráter de sacrifício que seria celebrado nessa celebração pascal, da qual deveríamos fazer memória para celebrar a sua morte como um ato de sacrifício na qual também nós participamos na medida em que comemos a carne do Cordeiro. Então, a cruz só se torna uma Páscoa enquanto evento e Páscoa a ser celebrada por causa da última ceia. Por causa da última ceia. Então a gente vê que o mistério da última ceia e da cruz estão profundamente ligados. A cruz não teria sentido sem a última ceia e a última ceia não teria sentido nenhum sem a cruz. Resumindo, por meio da última ceia, Jesus transforma a cruz em uma Páscoa, evento e celebrada. E por meio da cruz, transformou a última ceia em um sacrifício consumado. Por isso que a última ceia e a Eucaristia celebrada de modo algum podem ser entendidos como um ato somente simbólico. Não é. Não é. Lembramos que na ceia pascal, aquela primeira celebrada ainda no Egito, na noite da libertação, como todas as outras celebrações pascais da antiga aliança, né, o rito da Páscoa se realizava com o ato de comer a carne do cordeiro. Jesus agora é o único cordeiro, seja na última ceia, seja em toda a Eucaristia que se celebra. Não há outro cordeiro, não há outro sacrifício, há um único cordeiro e um único sacrifício. A cruz foi antecipada na última ceia e é atualizada para nós na Eucaristia que celebramos. E o que dá caráter de sacrifício à morte de Jesus na cruz é justamente a ceia, que é atualizada para nós em cada Eucaristia que celebramos. Diz o Catecismo da Igreja, no parágrafo 1337. Tendo amado os seus, o Senhor amou-os até ao fim. Sabendo que era chegada a hora de partir deste mundo para regressar ao Pai, a Páscoa, no decorrer de uma refeição pascal, lavou-lhe os pés e deu-lhes um novo mandamento do amor, para lhes deixar uma garantia deste amor, para jamais se afastar dos seus e para os tornar participantes da sua Páscoa, instituiu a Eucaristia como memorial da sua morte e da sua ressurreição e ordenou aos seus apóstolos que celebrassem até o seu regresso, constituindo-os então sacerdotes do Novo Testamento. Veja então, a Eucaristia é Jesus nos deixando a Páscoa, uma nova Páscoa para ser celebrada, onde a gente pode participar também desta celebração, comendo da carne do Cordeiro e celebrando esta salvação que ele nos trouxe no amor. Amor que também deve ser vivido, por isso a referência ao lava-pés, que expressa na prática aquilo que celebramos na Eucaristia, aquilo que Jesus fez em toda a sua vida e que a cruz é a expressão maior, e que é celebrada na Eucaristia e deve ser vivida na vida. Mas, para dizer, nós participamos do sacrifício de Jesus em comunhão com ele, comendo a carne do Cordeiro. Por isso ele nos deixa essa Páscoa, essa nova Páscoa, a Páscoa da nova aliança. Celebrando a última ceia com os seus apóstolos, no decorrer do banquete pascal, Jesus deu o seu sentido definitivo à Páscoa judaica. Com efeito, a passagem de Jesus para o seu Pai, pela sua morte e ressurreição, a Páscoa nova, é antecipada na ceia e celebrada na Eucaristia, atualizada na Eucaristia, que dá cumprimento à Páscoa judaica e antecipa a Páscoa final da Igreja na glória do Reino. A Páscoa judaica era apenas uma figura, uma preparação na libertação do Egito para
Terra Prometida, ali se falava de uma libertação muito mais profunda, né? E a passagem da escravidão, do pecado, para o reino de Deus. De fato, ou seja, a Páscoa judaica, libertação da escravidão do Egito à Terra Prometida, era uma figura de uma libertação mais profunda manifestada em Jesus. Libertação deste mundo, pecado, para o Pai, o reino que vai se estabelecendo entre nós, pela ação de Jesus. Bem, resumindo um pouco a história da salvação, com relação à Páscoa, nós temos uma Páscoa preparada lá em Moisés, passagem da escravidão para a liberdade. Uma Páscoa realizada já em Cristo, passagem deste mundo para o Pai, a sua morte e ressurreição. Uma Páscoa continuada da igreja, passagem do pecado para a nova vida, já participando, no entanto, do reino e já celebrando esta vitória, já celebrando esta Páscoa no Cristo, essa Páscoa realizada no Cristo, que é a Eucaristia, até participarmos da Páscoa consumada no céu, passagem deste mundo para a glória do reino, né, de modo definitivo, que vem para nós, né, na morte, fazemos a nossa Páscoa, né, e assim a Páscoa é definitiva na glória do reino. Mas aqui nós já vamos celebrando a Páscoa de Cristo, que ela já é a Páscoa realizada. Em Cristo ela já está consumada. Nós vamos participando dessa Páscoa enquanto caminhamos. Enquanto caminhamos. Já vamos, no entanto, experimentando esse reino, embora não de modo definitivo. E enquanto caminhamos, também vamos nos alimentando do pão do céu, que é a própria Eucaristia, que é, ao mesmo tempo, como nós vamos refletir, essa celebração da nova Páscoa, da nova aliança e o alimento para a nossa caminhada, no qual nós já celebramos a Páscoa de Jesus, já fazemos uma Páscoa, passando deste mundo para o reino, para a liberdade dos filhos e filhas de Deus, enquanto ainda aguardamos uma Páscoa consumada de modo definitivo, né, no céu. Mas, lembrando, já experimentando esse reino, de alguma forma já presente neste reino. Bem, com isso nós percebemos que, então, a ceia, a Eucaristia e a cruz estão profundamente ligados. Vamos continuando refletindo e aprofundando esse mistério que aqui nós começamos já a aprofundar um pouco mais, né, para compreender aquilo que Jesus de fato realizou e nos deixou. Curta, compartilhe e continue acompanhando este nosso breve curso. Paz e bem.